Imagine ser psicóloga de uma mulher, aconselhando ela a se valorizar e terminar a relação com um homem casado, sem saber que o amante é seu próprio marido. Ana viveu isso. Durante 2 anos, ela ouviu Lisa chorar pelo homem que prometia se separar da esposa doente. A esposa era ela. 20 anos de casamento, 5 anos de traição. E a verdade estava sentada na sua frente o tempo todo. Esta é a história de uma mulher que perdeu tudo. E descobriu que às vezes perder é ganhar. Fique até o final para descobrir como Ana transformou a maior traição em seu maior recomeço. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Ana acordou com o cheiro de café fresco invadindo o quarto. Sorriu ainda de olhos fechados. 20 anos de casamento e Leonardo continuava fazendo aquilo. Preparar o café da manhã aos sábados, com aquele jeito carinhoso de quem amava sem precisar de palavras rebuscadas. Espreguiçou-se na cama king size, observando a luz dourada da manhã filtrar pelas cortinas de linho bege. Tudo no quarto respirava harmonia. Tudo na vida dela respirava harmonia. Amor, o café está pronto. A voz de Leonardo ecoou do andar de baixo, aquele tom alegre que sempre aquecia seu peito. Ela se levantou, vestiu o roupão de seda que ele havia lhe dado no aniversário e desceu as escadas. Leonardo estava na cozinha, impecável mesmo de pijama, com aquele sorriso que a havia conquistado há mais de 2 décadas. Bom dia, linda. Ele se aproximou e beijou sua testa com ternura. Bom dia. Ana sentiu aquela sensação familiar de completude. Como tinha sorte. Enquanto saboreava o café com torradas integrais, Ana folheava sua agenda no tablet. Segunda-feira tinha sessão com Lisa às 10 da manhã. Lisa, a paciente que ao longo de 2 anos havia se tornado quase uma amiga, embora Ana mantivesse os limites profissionais. Pensando no trabalho num sábado? Leonardo perguntou, servindo mais café. Só organizando a semana, você sabe como eu sou. Ela sorriu. E você? Aquela reunião de terça foi confirmada? Confirmadíssima. Pode ser um contrato grande. Ele se sentou ao lado dela, pegou sua mão. Estou pensando que, se der certo, podemos fazer aquela viagem que você tanto quer. Paris, Londres, o que você escolher. O coração de Ana se encheu. Ele sempre pensava nela. Sempre. O telefone dele vibrou na bancada. Leonardo olhou rapidamente a tela e desviou o olhar. Um movimento quase imperceptível. Tão sutil que Ana nem registrou conscientemente. Trabalho? Ela perguntou distraída, mordendo a torrada. É. O Rodrigo com dúvidas sobre o projeto. Ele guardou o celular no bolso. Nada que não possa esperar. Ana assentiu. Confiança. Era nisso que se baseava um casamento sólido. Mais tarde, enquanto Leonardo tomava banho, o telefone dele ficou esquecido na mesa de cabeceira. Vibrou 2 vezes. Ana, que estava trocando os lençóis, olhou sem querer. A notificação brilhava na tela bloqueada. Mensagem de Lisa. Quando vai conseguir vir? Ana franziu a testa. Lisa? Que coincidência estranha. Mas haviam milhares de Lisas no mundo. Pegou o celular para entregar a Leonardo quando ele saísse do banheiro. Era só trabalho. Tinha que ser. Mas algo pequeno e incômodo se instalou no fundo do peito dela, como uma pedra minúscula no sapato. Quase nada. Quase. Na segunda-feira, Ana estava em seu consultório, preparando o ambiente para a sessão das 10. Arrumou as almofadas do divã bege, ajeitou a iluminação suave e colocou a playlist instrumental que ajudava a criar a atmosfera acolhedora que seus pacientes precisavam. Lisa chegou pontualmente. Alta, cabelos castanhos escuros, olhos, expressivos sempre carregados de uma tristeza que Ana conhecia bem. Bom dia, Ana. Lisa se sentou na poltrona de frente para ela, cruzando as pernas. Bom dia, Lisa. Como foi seu fim de semana? Lisa suspirou fundo, aquele suspiro carregado que Ana já reconhecia como prelúdio de desabafo. Foi difícil.
Ele prometeu que ia passar o sábado comigo, mas no último minuto inventou uma desculpa. Disse que tinha compromisso familiar inadiável. Ana pegou sua caneta fazendo anotações. O mesmo padrão de sempre. O homem casado que prometia e não cumpria. E como você se sentiu com isso? Me senti usada, Ana. Mais uma vez. Os olhos de Lisa marejaram. 5 anos. 5 anos esperando que ele deixe a mulher dele. Ele diz que ela é uma megera, mas que é frágil, que está passando por um momento difícil de saúde, que não pode abandoná-la agora. Mas até quando? Ana sentiu um aperto no peito. Aquela história sempre a incomodava, não pelo aspecto profissional, mas pelo humano. Lisa era inteligente, bonita, tinha tanto a oferecer. Por que se contentava com migalhas? Lisa, nós já conversamos sobre isso. Você merece alguém que te escolha completamente, não apenas nas horas convenientes. Eu sei, mas eu o amo, Ana, e ele me ama também. Eu sinto. Lisa limpou uma lágrima. Ele é carinhoso, atencioso quando estamos juntos. Sempre traz café para mim, sabe como eu gosto. Faz aquelas pequenas coisas que mostram que ele se importa. Café. A palavra ecoou na mente de Ana. Uma coincidência. Apenas uma coincidência boba. Ele trabalha com o que mesmo? Construção civil. Tem uma empresa própria. É muito bem-sucedido. Lisa sorriu com orgulho. Ele é tão dedicado ao trabalho dele. Ana escreveu algo no bloco, mas sua mão tremia levemente. Coincidências. E ele... Ana hesitou, pisando em terreno que sabia que não deveria. Ele tem filhos? Um filho adulto, já na faculdade. Lisa olhou pela janela. Ele diz que quando o filho se formar, vai finalmente tomar coragem de se separar. O consultório pareceu girar por um segundo. Ana respirou fundo, profissional. Eram apenas coincidências. Tinham que ser. Ana não conseguiu dormir direito naquela noite. Virava-se de um lado para o outro, enquanto Leonardo roncava suavemente ao seu lado. O sono dele era sempre tranquilo. O sono de quem não tem nada a esconder. Ou será que tinha? Ela sacudiu a cabeça, irritada consigo mesma. Estava sendo ridícula, paranoica. 20 anos de casamento não podiam desmoronar por causa de uma mensagem e algumas coincidências bobas. Lisa não era um nome incomum. Empresário na construção civil também não. E café da manhã? Por favor, milhares de homens faziam café para suas esposas. Mas então, por que seu estômago estava embrulhado? Na manhã seguinte, Leonardo estava arrumando a mala para uma viagem de negócios de 3 dias. Ana observou do batente da porta do closet, enquanto ele dobrava camisas com aquela precisão irritante. Vai sentir minha falta? Ele perguntou, olhando para ela com aquele sorriso que costumava derreter suas resistências. Sempre sinto. A resposta saiu automática, mas havia uma frieza nova em sua voz que ela mesma notou. Leonardo se aproximou, segurou seu rosto com as 2 mãos. Você está estranha. Está tudo bem? Por um momento, Ana quis perguntar. Quem é Lisa? Por que ela te mandou mensagem? Mas as palavras morreram em sua garganta. Porque perguntar significava admitir a desconfiança. E desconfiança era o primeiro tijolo a ser retirado da fundação de um casamento. Estou só cansada. Muitos pacientes essa semana. Ele beijou sua testa. Descansa enquanto estou fora. Pede comida, assiste aquelas séries que eu detesto. Ele piscou. Quando eu voltar, te levo para jantar. Aquele restaurante italiano que você ama. Ela forçou um sorriso. 2 horas depois, Leonardo já havia partido. A casa estava silenciosa demais. Ana sentou-se no sofá da sala, abraçando uma almofada, quando seu celular tocou. Era Fernanda, sua melhor amiga desde a faculdade. Oi, Fé. Ana, achei que você tinha morrido. Faz 2 semanas que não nos falamos direito. A voz de Fernanda era aquela energia contagiante de sempre. Vem almoçar comigo hoje. Não aceito não como resposta. Ana olhou ao redor da casa vazia. Talvez companhia fosse exatamente o que ela precisava. Está bem. 12:00. Perfeito.
Aquele lugar que tem a melhor lasanha do universo conhecido. O restaurante estava cheio, mas conseguiram uma mesa no canto, perto da janela. Fernanda, com seus cabelos cacheados presos em um coque bagunceiro e um batom vermelho vibrante, era o oposto de Ana em termos de estilo. Enquanto Ana era toda contida e clássica, Fernanda era extravagância e espontaneidade. Então, me conta, como anda a vida de casada perfeita? Fernanda mordeu um pedaço de pão italiano, os olhos brilhando com humor. Ana mexeu no vinho, observando o líquido vermelho girar na taça. Fernanda, posso te fazer uma pergunta? Claro. Estou sentindo um clima pesado. O que aconteceu? Ana respirou fundo. Se você visse uma mensagem estranha no celular do Marcelo, você perguntaria ou fingiria que não viu? Fernanda parou de mastigar. Que tipo de mensagem estranha? De uma mulher, perguntando quando ele vai conseguir sair. O garfo de Fernanda caiu no prato com um tinido. Ana, você viu isso no celular do Leonardo? Vi, mas pode ser trabalho, né? Talvez seja uma cliente ou uma colega. Uma cliente que manda mensagem à noite perguntando quando ele vai chegar. Fernanda inclinou-se sobre a mesa. Amiga, acorda. Isso é red flag do tamanho de um outdoor. Mas é o Leonardo, Fé. 20 anos. Ele não é esse tipo de homem. Fernanda segurou a mão de Ana com firmeza. Querida, nenhum homem é esse tipo até ser. Você precisa investigar. Não posso. Seria violar a privacidade dele. Seria mostrar que não confio. E você confia? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Ana abriu a boca para dizer que sim, que claro que confiava. Mas a palavra não saiu, e o silêncio foi mais revelador que qualquer confissão. Eu não sei mais. As palavras saíram como um sussurro quebrado. Fernanda apertou sua mão com mais força. Então descubra. Você merece saber a verdade, seja ela qual for. Naquela tarde, Ana teve outra sessão com Lisa. Desta vez ela chegou com os olhos inchados de tanto chorar. Ele viajou. Lisa mal conseguiu sentar-se antes de desabar. Disse que é trabalho, mas eu sei que vai estar com ela. Com a esposa. Enquanto eu fico aqui sozinha esperando migalhas. Mas ele disse que amanhã vem me ver e vamos ficar 3 dias juntos. Ana sentiu o sangue gelar. 3 dias. Leonardo também havia viajado por 3 dias. Lisa. Ana escolheu as palavras cuidadosamente, tentando manter a voz firme. Esse homem, ele mora onde? Lisa limpou as lágrimas. Aqui na cidade, num condomínio fechado, Zona Oeste, um lugar bem sofisticado, ele sempre comenta. Zona Oeste, onde Ana morava, onde ela e Leonardo tinham construído sua casa dos sonhos. E o nome da empresa dele, você sabe? Lisa hesitou. Magnum Construções. Por quê? O mundo parou. Magnum Construções era a empresa de Leonardo. Ana sentiu a sala girar, o ar faltar. Agarrou-se aos braços da poltrona, tentando manter a compostura. Mas sua visão estava embaçada, seus ouvidos zumbindo. Ana! Ana! Você está bem? A voz de Lisa soava distante, abafada. Não estava bem. Porque a mulher sentada à sua frente, sua paciente, sua quase amiga, era a amante do seu marido. E nem Lisa nem Ana sabiam que estavam dividindo o mesmo homem. Ana não sabia como conseguiu terminar a sessão com Lisa. Suas mãos tremiam enquanto anotava coisas sem sentido no bloco. Sua voz saía mecânica, como se pertencesse a outra pessoa. Quando Lisa finalmente se levantou para ir embora, Ana mal conseguiu olhar para ela. Obrigada, Ana. Você sempre me ajuda tanto. Lisa tocou seu ombro com carinho. Não sei o que faria sem você. A ironia era tão cruel que Ana teve vontade de rir, ou de gritar, ou de desmoronar ali mesmo. De nada. A palavra saiu estrangulada. Até a próxima sessão. Quando a porta se fechou, Ana trancou o consultório e deixou as lágrimas caírem. 20 anos. 20 anos da sua vida construindo um casamento que era uma mentira. E não era apenas a traição. Era a humilhação de aconselhar a amante do próprio marido, de ouvi-la chorar por ele,
de dizer que ela merecia mais quando ela mesma estava vivendo menos. O celular tocou. Leonardo. Ana encarou a tela. A foto dele sorrindo para ela no último aniversário. Aquele sorriso que escondia 5 anos de mentiras. Ela atendeu. Oi, amor. Cheguei bem. O hotel é bom, mas você sabe que eu prefiro nossa cama. A voz dele era mel. Puro veneno disfarçado de mel. Que bom. Ana mal reconhecia sua própria voz. Fria. Distante. Ei, aconteceu alguma coisa? Você está estranha. Estranha. Ela estava estranha porque descobriu que seu marido era um mentiroso. Estranha porque sua vida inteira era uma farsa. Estou cansada, foi um dia difícil no consultório. Descansa então. Te amo. As palavras que antes aqueciam seu coração agora queimavam como ácido. Também. Ela não conseguiu dizer te amo de volta. Desligou antes que ele percebesse. Naquela noite, Ana sentou-se no chão do closet de Leonardo. Não sabia o que procurava. Evidências? Provas? Como se o nome da empresa não fosse prova suficiente. Mas precisava de algo concreto. Algo que transformasse a suspeita em certeza, absoluta. Mexeu nas gavetas. Roupas perfeitamente dobradas. Relógios caros. Abotoaduras. Tudo tão organizado. Tão perfeito. Tão falso. No fundo da última gaveta, encontrou uma caixa de sapatos velha. Abriu com as mãos trêmulas. Uma foto. Lisa e Leonardo, abraçados em uma praia. Ela usando um biquíni azul. Ele com aquela camisa florida que Ana havia dado de presente no Natal passado. Ana segurou a foto com as 2 mãos. Eles pareciam felizes, apaixonados, como ela e Leonardo costumavam parecer. Será que ele a amava? Será que algum dia ele realmente a amou? Ou toda a vida deles foi teatro? O choro veio violento, silencioso. Ela abraçou a própria barriga, balançando para frente e para trás no chão frio do closet. Como ela foi tão cega? Como não viu? O celular dela vibrou. Fernanda. Descobriu alguma coisa? Ana olhou para a foto nas suas mãos. Descobriu. Descobriu que sua vida era uma mentira de 2 décadas. Digitou com dedos trêmulos. Sim, é verdade. Ele tem uma amante há 5 anos. A resposta de Fernanda veio em segundos. Estou indo aí. Fernanda chegou 40 minutos depois com uma garrafa de vinho, chocolate e aquela determinação que só melhores amigas têm em momentos de crise. Encontrou Ana ainda no chão do closet, abraçada à caixa de sapatos como se fosse um colete salva-vidas. Ai, meu Deus! Ana. Fernanda se ajoelhou ao lado dela, puxando-a para um abraço apertado. Ana desmoronou. Chorou como não chorava desde criança. Um choro de dor pura, de traição, de anos perdidos. Ele está com ela. Não é trabalho, é ela. As palavras saíam entrecortadas entre soluços. E eu, idiota, aconselhando ela a se valorizar enquanto meu marido a escolhia todo fim de semana. Fernanda afastou-se, segurando o rosto de Ana com firmeza. Escuta aqui, você não é idiota. Você é uma mulher que confiou, que amou. Isso não te faz fraca, te faz humana. O idiota aqui é ele. 20 anos, Fernanda. 20 anos da minha vida. Não, 20 anos da vida dele mentindo. Você viveu de verdade. Você amou de verdade. Ele é que desperdiçou o que tinha. Ana limpou o rosto com as costas das mãos. O que eu faço agora? Fernanda pegou a garrafa de vinho, abriu com os dentes como uma heroína de filme de ação. Agora? Agora você bebe comigo, chora o quanto precisar e amanhã decide se confronta ou se investiga mais. Mas uma coisa eu te garanto, você vai sobreviver a isso e vai sair mais forte. Ana pegou a garrafa, bebeu direto do gargalo. O vinho queimou a garganta, mas era melhor que a dor no peito. Como você tem tanta certeza? Fernanda sorriu, aquele sorriso de quem já passou por tempestades e sobreviveu para contar a história. Porque eu te conheço e você é muito mais forte do que imagina. Mas Ana não se sentia forte. Sentia-se partida. E partida, ela teria que decidir se remontava os pedaços ou se construía algo completamente novo.
Ana acordou no sofá, com Fernanda roncando na poltrona ao lado. A garrafa de vinho vazia estava tombada no chão. A luz da manhã entrava cruel pelas janelas, iluminando a bagunça da noite anterior. Por um segundo ela esqueceu. Por um segundo abençoado, ainda era uma mulher casada feliz. Então a memória voltou como um soco. Leonardo, Lisa, 5 anos. Fernanda se mexeu, abrindo um olho. Como você está? Péssima. Ana se sentou, a cabeça latejando. Mas viva. É um começo. Fernanda espreguiçou-se. Então, qual é o plano? Ana olhou para o celular. Leonardo havia mandado mensagem de bom dia, com aquele emoji de coração que ele sempre usava. Nojo. Ela sentiu nojo. Vou até a casa dela. Fernanda se levantou de um pulo. O quê? Ana, você tem certeza? Tenho o endereço dela. Está no cadastro de pacientes. Ana falou com uma calma assustadora. Aposto que ele deve estar lá. E se você estiver errada? Ana riu, um som sem alegria. Fê, eu tenho uma foto dos dois na praia. Não estou errada. Fernanda mordeu o lábio. Então eu vou com você. Não, preciso fazer isso sozinha. Ana se levantou, determinada. Preciso ver com meus próprios olhos. Preciso ter certeza absoluta antes de explodir minha vida. Sua vida já explodiu, amiga. Então, preciso ver os escombros de perto. Às 5 da tarde, Ana estava estacionada em frente ao prédio de Lisa. Um edifício moderno, vidros espelhados, portaria 24 horas. Apartamento 703, 7º andar. Vista para o parque. Ela sabia tudo isso porque Lisa havia comentado durante as sessões. Falava de como adorava ver o pôr do sol da janela, de como se sentia especial quando ele chegava com flores. Ana apertava o volante com muita força. Esperou. 1 hora, 2 horas. As pessoas entravam e saíam do prédio, casais de mãos dadas, crianças correndo. Vida normal acontecendo enquanto a dela desmoronava. Seu celular tocou. Leonardo. Amor, preparei uma surpresa para você. Surpresa. A única surpresa era que ela ainda não tinha enlouquecido completamente. Ana não respondeu. Continuou olhando para a entrada do prédio. E então viu. O carro de Leonardo. Aquele sedã preto que ela havia ajudado a escolher 2 anos atrás. Estacionando na vaga de visitantes. O coração de Ana disparou. As mãos tremeram tanto que ela teve que segurá-las no colo. Leonardo saiu do carro, terno impecável, mala pequena na mão. Andou em direção à entrada do prédio com aquela confiança de quem não tem nada a temer. Ana mal conseguia respirar. Parte dela ainda queria acreditar que era coincidência, que ele estava ali por trabalho, por qualquer outro motivo. Ele entrou no prédio. Ana olhou para o relógio. 6h20. Esperou mais. 15 minutos. Meia hora. 45 minutos. Seu celular tocou novamente. Mensagem de Leonardo. Amor, tive um imprevisto. Vou atrasar um pouco minha volta. Não se preocupa. Imprevisto. Que nome bonito para amante. Ana estava prestes a desistir, a ir embora, a tentar fingir que não tinha visto quando a porta do prédio se abriu. Leonardo saiu. E não estava sozinho. Lisa estava ao lado dele. Cabelos soltos, sorrindo. Ele segurava a mão dela. A mão dela. Caminharam até o carro de Leonardo, conversando. Ana não conseguia ouvir o que diziam, mas via. Via como ele olhava para Lisa, como tocava o rosto dela com ternura, como a beijava antes de abrir a porta do carro para ela entrar. As mesmas coisas que fazia com Ana. Os mesmos gestos de amor que ela achava que eram só dela. Eles entraram no carro e partiram. Ana ficou ali, paralisada, lágrimas escorrendo em silêncio pelo rosto. Não eram lágrimas de surpresa. Eram lágrimas de confirmação, de morte, de luto por algo que já não existia mais. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e tirou uma foto do carro de Leonardo saindo. Evidência, prova, munição. Ana ligou o carro e foi para casa. Era a hora do confronto que destruiria tudo o que ela conhecia. Ana estava sentada na sala,
quando ouviu a chave girando na fechadura. Cada segundo parecia uma eternidade. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Leonardo entrou com aquele sorriso ensaiado, a mala na mão. Oi, amor. Desculpa a demora, o trânsito estava impossível. Ele se aproximou para beijá-la. Ana virou o rosto. Leonardo parou, franzindo a testa. O que aconteceu? Ana se levantou devagar, como uma fera prestes a atacar. Pegou o celular e mostrou a foto. Leonardo e Lisa saindo do prédio, mãos entrelaçadas. Quem é ela, Leonardo? A cor sumiu do rosto dele. Ele abriu a boca, fechou. Tentou falar e não conseguiu. Eu perguntei, quem é ela? Ana, eu posso explicar? Não me... Venha com essa. A voz de Ana explodiu, anos de contenção se desfazendo em segundos. 5 anos. 5 anos, Leonardo. Enquanto eu estava aqui sendo a esposa perfeita, você estava lá com ela. Como você... Como eu sei? Ana riu, um som histérico. Porque ela é minha paciente. Porque durante 2 anos eu ouvi ela chorar por você. Eu aconselhei ela a te deixar enquanto você me traía. Leonardo cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Lisa é sua... Meu Deus. Ana, eu não sabia. Claro que não sabia. Porque você é tão arrogante, tão cego, que nem imaginou que o mundo pudesse te jogar na cara a porcaria que você é. Ele tentou se aproximar. Ana, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela empurrou o peito dele com as 2 mãos. Que mentiu para mim durante 5 anos. Que me fez de idiota. Que enquanto me dizia te amo, estava dizendo a mesma coisa para ela. Eu cometi um erro. Erro? Ana gritou, as lágrimas finalmente caindo. Erro é esquecer um aniversário. Erro é deixar a louça suja. Você não cometeu um erro, você construiu uma vida paralela. Leonardo passou as mãos pelo rosto, derrotado. Eu me apaixonei por ela, Ana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Apaixonado. Ele estava apaixonado. Você a ama? Leonardo olhou para ela e pela primeira vez em 20 anos, Ana viu honestidade crua naqueles olhos. Sim. A palavra foi uma lâmina atravessando o peito dela. Então por que ficou comigo? Por que não me deixou antes? Porque eu também te amo, Ana, de um jeito diferente, mas... Não! Ela cortou, a voz quebrando. Você não me ama. Amor não faz isso. Amor não mente, não trai, não destrói. Leonardo respirou fundo. Eu quero o divórcio. As palavras caíram como bombas. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no sofá, abraçando o próprio corpo. 20 anos. 20 anos de casamento terminando em uma frase fria. Você quer o divórcio? Ela repetiu, testando as palavras na língua. Você me trai durante 5 anos e ainda quer o divórcio. Ana, sai! Ela gritou, levantando-se. Sai da minha casa, sai da minha vida, vai para ela, já que é isso que você quer. Essa casa é minha também. Ana pegou um vaso de cristal da estante e arremessou na parede. O barulho da explosão foi libertador. Eu não me importo. Pega suas coisas e vá embora. Agora! Leonardo olhou para ela, para os cacos de cristal no chão, para os 20 anos se despedaçando ali mesmo. Eu vou mandar buscar minhas coisas amanhã. Não volta aqui, nunca mais. Ana segurou-se no encosto do sofá, tremendo. Eu nunca mais quero ver sua cara. Ele pegou a mala e caminhou até a porta. Parou no batente, olhou para trás uma última vez. Eu sinto muito, Ana. De verdade. Ela não respondeu. Apenas observou o homem que havia amado por 2 décadas sair pela porta. Quando a porta se fechou, Ana caiu de joelhos no chão da sala. O choro veio violento, incontrolável. 20 anos. 20 anos de sua vida tinham acabado de sair pela porta. Ela olhou ao redor da casa. Fotos dele sorrindo. Lembranças de uma vida que nunca mais existiria. Tudo mentira. Tudo falso. Ana abraçou os próprios joelhos, balançando para frente e para trás.
E ali, sozinha no chão frio da sala, ela deixou morrer a mulher que tinha sido, porque para sobreviver ao que viria, ela precisaria se tornar alguém completamente diferente. 3 meses se passaram como uma névoa cinzenta. Ana mal saía da cama. As cortinas permaneciam fechadas. A casa, que antes era impecável, agora acumulava poeira e silêncio. Ela havia perdido 7 quilos. Não porque quisesse, mas porque comida não tinha mais gosto de nada. Fernanda aparecia todos os dias, às vezes com comida, às vezes apenas para sentar ao lado de Ana em silêncio, às vezes para obrigá-la a tomar banho. Você precisa comer, Ana. Fernanda colocou um prato de sopa na frente dela pela 3ª vez naquela semana. Ana olhou para o prato como se fosse um objeto estranho. Não tenho fome. Não perguntei se você tem fome. Perguntei se você quer continuar viva. Ana finalmente olhou para a amiga. Os olhos de Fernanda estavam vermelhos. Você está chorando? Estou. Fernanda limpou o rosto com raiva. Porque estou vendo minha melhor amiga se matar aos poucos e não consigo fazer nada. Não, escuta. Fernanda segurou as mãos de Ana com firmeza. Eu sei que dói. Eu sei que parece que o mundo acabou. Mas você não. Pode deixar que aquele filho da mãe destrua você completamente. Ele já destruiu. Não, ele destruiu o casamento de vocês. Mas você ainda está aqui, respirando, com um coração que bate. E enquanto ele bate, você tem escolha. Ana sentiu as lágrimas caírem novamente. Parecia que ela não tinha mais nada além de lágrimas. Eu não sei como voltar a viver, Fé. Então vamos descobrir juntas. Fernanda pegou uma colher e encheu de sopa. Começa comendo isso, um passo de cada vez. Ana abriu a boca e deixou Fernanda alimentá-la como uma criança. E ali, naquele gesto simples, ela sentiu o primeiro resquício de humanidade em meses. O advogado de divórcio era um homem de meia idade, eficiente e sem emoção, perfeito para lidar com a destruição de uma vida. Senhor Leonardo está disposto a dividir os bens igualmente. A casa fica com a senhora, ele fica com o apartamento da praia. Ele empurrou os papéis pela mesa. Ana olhou para os documentos. Tinta preta sobre papel branco. 20 anos, reduzidos a cláusulas e assinaturas. E Lisa. As palavras saíram antes que ela pudesse controlar. Ele vai casar com ela? O advogado ajustou os óculos, desconfortável. Não cabe a mim. Só responda. Sim, eles vão casar após a finalização do divórcio. Ana assentiu, como se esperasse a resposta. Como se não doesse como um tiro. Pegou a caneta e assinou. Cada assinatura era um tijolo sendo removido da construção da sua vida antiga. Quando terminou, olhou para o advogado. Pronto. Agora, sou oficialmente descartável. Senhora, a senhora não é... Ana se levantou. Obrigada pelo seu trabalho. Ela saiu do escritório com a cabeça erguida, mas assim que entrou no elevador, desmoronou novamente. Foi Fernanda quem sugeriu. Elas estavam no sofá da casa de Ana, assistindo um filme que nenhuma das duas realmente via, quando Fernanda pausou a televisão. Você precisa voltar a trabalhar. Ana virou a cabeça lentamente. Não posso. Não consigo ver pacientes. Não depois. Então não. Veja. Fernanda se sentou de frente para ela. Muda de área. Faz outra coisa. Mas você precisa voltar a ter um propósito. Que propósito eu tenho? Sou uma psicóloga que nem conseguiu perceber que estava sendo traída. Que mulher vai querer meu conselho agora? Para de se sabotar. Fernanda sacudiu os ombros de Ana. Você é brilhante, dedicada e tem muito a oferecer. Só precisa encontrar um jeito diferente de fazer isso. Ana ficou em silêncio por um longo momento. Como o quê? Trabalha com adolescentes. Você sempre foi ótima com jovens. Fernanda pegou o laptop. Deixa eu procurar vagas. Ana quis dizer não. Quis dizer que não estava pronta. Mas então olhou ao redor da casa vazia, silenciosa, morta, e percebeu que ficar ali era morrer aos poucos. Está bem. Sua voz era um sussurro. Procura. Fernanda sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno em meses. Isso, é isso.
Pequenos passos. 2 semanas depois, Ana estava em uma entrevista no Colégio Alvorada. Uma escola particular grande, com jardins extensos e um diretor que parecia genuinamente interessado em seu currículo. Procuramos alguém que entenda jovens, que consiga se conectar com eles. Ele olhou para Ana por cima dos óculos. Acha que consegue? Ana respirou fundo. Pensou na mulher que havia sido, na mulher que estava tentando se tornar. Sim, eu consigo. Mentira. Ela não tinha certeza de nada, mas às vezes, mentir para si mesma era o primeiro passo para acreditar. E acreditar era o que ela mais precisava agora. O primeiro dia de Ana no Colégio Alvorada foi aterrorizante. Ela estava diante do espelho do banheiro da escola, as mãos tremendo, enquanto ajeitava o blazer azul marinho. Não se reconhecia. Estava mais magra, com olheiras profundas que a maquiagem mal disfarçava. Mas estava ali, de pé, respirando. Era alguma coisa. Você consegue, ela sussurrou para o reflexo. É só um dia. Só hoje. Bateram na porta. Ana? O diretor quer te apresentar aos alunos. Era Carla, a secretária, simpática que a havia recebido. Ana respirou fundo e abriu a porta. A sala dos professores era barulhenta, cheia de gente conversando, rindo, vida acontecendo normalmente, como se o mundo não tivesse parado para ela meses atrás. Pessoal, essa é Ana, nossa nova orientadora pedagógica. O diretor, Sr. Marcos, sorriu. Conto com vocês para ajudá-la a se ambientar. Vários professores acenaram, alguns se apresentaram. Ana sorriu mecanicamente, tentando memorizar nomes e rostos. Os casos mais difíceis estão na sua mesa. Uma professora de cabelos grisalhos, Dona Vera, apontou para uma pilha de pastas. Boa sorte, você vai precisar. Ana olhou para as pastas. Estudantes com problemas de comportamento, notas baixas, conflitos familiares. Dor, era tudo dor, e ela conhecia a dor intimamente agora. A primeira pasta que Ana abriu foi a de Letícia Magalhães, 15 anos. Múltiplas advertências por comportamento agressivo, faltas excessivas, desrespeito aos professores. Ana leu as anotações da orientadora anterior. Aluna inteligente, mas completamente desinteressada. Perdeu a mãe há 1 ano e desde então está em espiral descendente. O pai não consegue controlar. Perdeu a mãe. Ana fechou os olhos. Dor. Sempre dor. Naquele momento, a porta se abriu violentamente. Não vou pedir desculpas, ele mereceu. Uma garota entrou sendo empurrada pela diretora adjunta. Cabelos pretos desgrenhados, olhos castanhos brilhando de raiva, uniforme amassado. Letícia. Senta. A diretora apontou para a cadeira na frente da mesa de Ana. A orientadora vai conversar com você. Letícia se jogou na cadeira, braços cruzados, olhar desafiador. A diretora saiu, fechando a porta com força. Ana e Letícia se encararam em silêncio. Então, Letícia falou primeiro sarcástica. Vai me dar sermão? Dizer que preciso respeitar os professores? Que minha mãe ficaria decepcionada? A menção à mãe foi uma facada, mas Ana não desviou o olhar. Não, ela falou calmamente. Vou te perguntar o que aconteceu. Letícia piscou, surpresa. O que aconteceu? O professor Augusto é um idiota, isso que aconteceu. Letícia... Ele fez uma piada sobre órfãos. A voz da garota rachou. Na frente da sala toda. Disse que crianças sem mãe crescem problemáticas. Olhou para mim quando disse isso. Ana sentiu o peito apertar. Crueldade. O mundo estava cheio de crueldade. E o que você fez? Joguei o livro nele. Letícia levantou o queixo, desafiadora. E faria de novo. Ana deveria repreendê-la. Deveria falar sobre consequências, sobre autocontrole. Era o protocolo. Mas ela não estava mais seguindo protocolos. Ele não tinha direito de dizer isso. Ana falou baixo. Letícia arregalou os olhos. O quê? Ele não tinha direito. Ana se inclinou para a frente. Perder alguém que a gente ama não nos torna problemáticos. Nos torna humanos. Nos torna sobreviventes. Lágrimas encheram os olhos de Letícia, mas ela piscou, tentando segurá-las.
Você não entende nada. Entendo mais do que você. Imagina. Ana sorriu um sorriso triste. Eu também perdi alguém recentemente. Não da mesma forma que você, mas a dor é dor. Não importa como ela chegou. Letícia a encarou por um longo momento. Então, devagar, suas defesas começaram a cair. Dói todo dia. A voz da menina era um sussurro. Todo dia eu acordo e por um segundo esqueço que ela não está mais aqui. E então lembro. E dói de novo. Eu sei. Ana sentiu suas próprias lágrimas ameaçarem. E não tem problema doer. O problema é deixar a dor te destruir completamente. Como eu paro isso? Ana não tinha resposta. Ela mesma não sabia como parar. Não sei. Ela foi honesta. Mas talvez a gente possa descobrir juntas. Letícia limpou os olhos com as costas da mão. Você é estranha. Não é como as outras orientadoras. Vou aceitar como elogio. Ana sorriu de verdade pela primeira vez em meses. Um silêncio mais leve pairou entre elas. Não confortável, mas não hostil. Você vai me suspender? Ana olhou para a pasta, para as anotações, para o protocolo que deveria seguir. Não, mas você vai se desculpar com o professor. Não porque ele merece, mas porque você é melhor que ele. Letícia fez uma careta. E se eu me recusar? Então vou ter que te suspender. E sinceramente estou gostando de conversar com você. Seria uma pena. Letícia quase sorriu. Tá bom, eu me desculpo, mas só porque você pediu. Aceito. Letícia se levantou para sair, mas parou na porta. Ana. Sim? Obrigada. Por não me julgar. Quando a porta se fechou, Ana ficou sozinha no silêncio da sala. E pela primeira vez em meses, ela sentiu algo além de dor. Sentiu propósito. Nas 2 semanas seguintes, Ana e Letícia desenvolveram uma rotina. Toda terça e quinta, a garota aparecia no escritório de Ana durante o intervalo. Às vezes falavam sobre a mãe dela, às vezes sobre nada, mas era suficiente. Letícia estava melhorando. As professoras comentavam. Menos explosões, mais participação nas aulas. Era um progresso lento, mas real. Acho que preciso conhecer seu pai. Ana disse numa quinta-feira, enquanto tomavam chá. Letícia fez uma careta. Para quê? Porque ele precisa saber que você está melhorando e porque, oficialmente, eu deveria ter conversado com ele há 2 semanas. Ele não vai gostar. Letícia mexeu no chá nervosa. Meu pai não gosta de nada ultimamente. Desde que minha mãe morreu, ele virou outra pessoa. Trabalha demais, fala pouco e quando fala é para dizer o que estou fazendo errado. Ana reconheceu. O padrão. Dor não processada virando raiva. Amor sufocado pelo medo de perder de novo. Então vou ligar para ele, marcar uma reunião. Letícia pareceu preocupada. Ele vai achar que fiz algo errado de novo. Então vamos surpreendê-lo com boas notícias. Ana sorriu. Pode ser? Letícia assentiu, mas não parecia convencida. Davi Magalhães chegou pontualmente às 4 da tarde da sexta-feira. Ana o viu da janela do 2º andar. Alto, ombros largos, camisa social azul marinho impecável sobre calça jeans. Ele saiu de uma picape prata, andando com aquela pressa de quem tem 1000 coisas para resolver. Quando ele entrou na sala, Ana sentiu o peso da presença dele. Não era apenas físico, era aquela energia de alguém que construía paredes ao redor de si mesmo. Senhor Magalhães, Ana estendeu a mão. Obrigada por vir. Ele apertou sua mão brevemente, formalmente. Davi, pode me chamar de Davi. Ele sentou-se, olhando ao redor da sala com desconfiança. O que minha filha fez dessa vez? Ana sentou-se atrás da mesa. Nada. Ele piscou, surpreso. Como assim nada? Vocês só me chamam quando ela apronta. Eu sei. E é exatamente por isso que quis conversar com o senhor, com você. Ana se corrigiu. Letícia está melhorando muito. Os professores estão impressionados. Davi franziu a testa como se esperasse uma pegadinha. Melhorando como? Ela está mais participativa, menos agressiva, entregando trabalhos. Ana abriu a pasta de Letícia. As notas subiram em 3 matérias nas
Últimas 2 semanas. Davi pegou os papéis, lendo com atenção. Seu rosto permaneceu indecifrável. E o que mudou? Conversamos. Ana falou simplesmente. Sobre a mãe dela. Sobre a dor. Sobre como lidar com isso sem destruir tudo ao redor. A mandíbula de Davi se apertou. Você não tinha direito de falar sobre minha esposa com minha filha. A voz dele era fria, cortante. Ana respirou fundo, mantendo a calma. Letícia precisava falar sobre ela, e ninguém está deixando. Você não me conhece. Não conhece minha família. Não tem ideia do que passamos. Tem razão, não tenho. Ana se inclinou para a frente. Mas conheço dor, conheço perda, e sei que ignorá-la não faz desaparecer. Só piora. Davi se levantou bruscamente. Não preciso de lições de psicologia barata. Não estou dando lição. Ana também se levantou, encontrando os olhos dele sem desviar. Estou dizendo que sua filha está sofrendo e que ela precisa do pai dela, não de um fantasma que trabalha 18 horas por dia para não sentir. O silêncio que se seguiu foi tenso. Davi a encarou, os olhos escuros queimando de raiva. Você não sabe nada sobre mim. Sei mais do que imagina. Ana não recuou. Sei o que é tentar sobreviver a cada dia. Sei o que é acordar e fingir que está tudo bem quando está tudo desmoronando. Sei o que é ter tanto medo de sentir que você simplesmente para de sentir. Algo no rosto de Davi tremeu. Uma rachadura na armadura. Por que está fazendo isso? Ele perguntou, a voz mais baixa. Agora. Por que se importa com minha filha? Ana pensou na resposta. Poderia dizer que era o trabalho dela, que era obrigação, mas não era. Porque ela me lembra que ainda existe esperança, que ainda é possível se reconstruir depois que tudo desmorona. Davi a estudou por um longo momento. Então, devagar, voltou a sentar-se. O que você quer que eu faça? Ana sentou-se também, sentindo a tensão diminuir. Jante com ela. Pergunte sobre o dia dela. Fale sobre a mãe dela quando ela quiser falar. Ana pausou. Esteja presente. Eu trabalho muito. Sustento a casa sozinho agora. Eu sei, e Letícia sabe, mas ela preferia ter menos dinheiro e mais você. Davi passou a mão pelo rosto, cansado. De repente, parecia mais velho. Eu não sei como fazer isso. Como estar presente sem desmoronar também. Ninguém sabe, Ana admitiu. Mas a gente aprende, um dia de cada vez. Ele a olhou novamente, dessa vez com menos hostilidade. Você perdeu alguém também, não foi? Perdi. Ana não. Elaborou. Não precisava. Davi assentiu, entendendo. Vou tentar. Ele se levantou e dessa vez sua postura estava menos rígida. Obrigado por cuidar dela. Não precisa agradecer. Letícia é especial. Ele caminhou até a porta, mas parou. Ana. Sim? Você também está se reconstruindo, não está? Ana sorriu, triste. Tentando. Davi acenou com a cabeça e saiu. Ana ficou sozinha na sala, o coração batendo mais rápido do que deveria. Havia algo naquele homem ferido que ecoava nela de forma perigosamente familiar. Davi começou a aparecer mais na escola, não apenas para reuniões obrigatórias. Ele buscava Letícia 2 vezes por semana, chegava mais cedo, esperava no pátio. Ana o via da janela do escritório, observando pai e filha conversarem. Letícia ainda mantinha a guarda alta, mas havia pequenos sorrisos, pequenas rendições. Era progresso. Ele está tentando. Letícia comentou numa terça-feira, mordendo uma bolacha. Ontem fizemos pizza juntos. Queimou, mas foi legal. Ana sorriu. Isso é ótimo. Ele perguntou sobre você. Letícia falou casualmente, mas observava Ana com atenção. Perguntou o quê? Se você era casada, se tinha filhos, essas coisas. A garota deu de ombros, mas havia um brilho maroto nos olhos. Ana sentiu o rosto esquentar. E o que você disse? Que não sei. Você nunca fala da sua vida. Letícia inclinou-se para a frente. É casada? Divorciada. Recentemente. Filhos? 1.
adulto, na faculdade em outra cidade. Letícia assentiu, processando. Por isso você entende. Entendo o quê? Solidão. A garota falou com uma maturidade além dos 15 anos. Você também está sozinha. Ana não sabia o que responder. Letícia tinha razão. Ela estava sozinha. Mas havia uma diferença entre estar sozinha e se sentir sozinha. E Ana se sentia terrivelmente sozinha. Na sexta-feira, Ana estava no estacionamento quando viu Davi encostado em sua picape, esperando Letícia. Ele acenou quando a viu. Um gesto simples, mas que fez o coração dela pular. Ela caminhou até ele tentando parecer casual. Letícia não saiu ainda. Deve estar se despedindo das amigas. Sem pressa. Ele colocou as mãos nos bolsos. Na verdade, queria agradecer. Ela está diferente. Melhor. Ela sempre foi boa. Só estava perdida. Como o pai dela. Davi sorriu, mas era um sorriso triste. Você também está tentando. Estou, mas é difícil. Ele olhou para o céu, o sol da tarde pintando tudo de dourado. Tem dias que eu acordo e esqueço que ela não está mais aqui. E então lembro, e parece que está acontecendo tudo de novo. Ana reconheceu as palavras. Eram quase idênticas às que Letícia havia dito. Sua esposa. Vocês eram muito próximos? Davi assentiu. 19 anos casados. Ela era minha melhor amiga. Ele olhou para Ana. E você? Seu casamento foi longo? 20 anos. E acabou recentemente? 6 meses atrás. Ana engoliu em seco. Ele me traiu. Durante 5 anos, com uma das minhas pacientes. Davi arregalou os olhos. Meu Deus! É. Ana riu sem humor. Por isso entendo Letícia tão bem. Eu também estou aprendendo a viver com a ausência de alguém. Mas não é a mesma coisa. Davi falou baixo. Morte e traição são diferentes. São. Mas a dor de perder alguém que a gente amava é a mesma. Não importa se foi pela morte ou pela escolha deles de ir embora. Davi a estudou com intensidade. Você é forte, mais forte do que eu. Não sou. Ana balançou a cabeça. Estou apenas fingindo melhor. Ele riu. Um riso genuíno que transformou seu rosto inteiro. Ana percebeu que ele era bonito quando não estava carrancudo. Somos um par e tanto, Davi comentou. 2 desastres tentando consertar uma adolescente rebelde. E conseguindo, Ana adicionou. Graças a você. Graças a nós, Ana corrigiu. Você está aparecendo. Isso importa mais do que imagina. Letícia surgiu correndo do prédio, a mochila nas costas. Pai! Ana! Ela olhou de um para o outro sorrindo. Estão conversando? Estamos, Davi respondeu. Sobre você. Coisas ruins? Ao contrário. Ana sorriu. Coisas muito boas. Letícia pareceu satisfeita. Então, pai, podemos convidar a Ana para jantar? Você disse que ia fazer aquele churrasco amanhã. Davi ficou sem palavras. Ana também. Letícia, não acho que... Por favor. A garota fez cara de cachorro pidão. Você sempre come sozinha e a gente precisa agradecer por tudo que fez. Ana olhou para Davi, esperando que ele a salvasse. Mas ele apenas deu de ombros. Seria bom se você quiser, claro. Aceitar significava atravessar uma linha. Significava parar de ser apenas a orientadora e se tornar, o quê? Amiga? Algo mais? Ana hesitou. Por favor, Ana. Letícia insistiu. Vai ser legal. E você sabe que meu pai precisa de mais amigos. Ele só fala com os pedreiros dele. Davi revirou os olhos. Obrigado pela confiança, filha. Ana viu a esperança nos olhos de Letícia. Viu a vulnerabilidade mal disfarçada no rosto de Davi. E percebeu que tinha medo. Medo de se abrir, medo de confiar, medo de sentir de novo. Mas talvez, apenas talvez, o medo fosse parte da cura. Tudo bem. As palavras saíram antes que ela pudesse reconsiderar. Eu vou. Letícia pulou, abraçando Ana. Eba, vai ser divertido.
Davi sorriu e dessa vez havia calor genuíno ali. Amanhã às 7? Às 7, Ana confirmou, o coração batendo descompassado. Quando eles foram embora, Ana ficou parada no estacionamento vazio. O que ela havia acabado de fazer? Havia acabado de aceitar se expor novamente. Ana trocou de roupa 3 vezes. Não era um encontro. Não era. Era apenas um jantar de agradecimento. Com um viúvo e sua filha adolescente. Completamente platônico. Então por que seu coração estava disparado? Optou por um vestido simples e sandálias baixas. Nada extravagante. Pegou uma garrafa de vinho e dirigiu até o endereço que Davi havia mandado. A casa era bonita, térrea, com jardim bem cuidado e uma varanda espaçosa. Dava para ver as luzes do churrasco acesas nos fundos. Letícia abriu a porta antes mesmo que Ana tocasse a campainha. Você veio. A garota a puxou para dentro, empolgada. Pai está nervoso. Queimou a primeira leva de carne. Letícia! A voz de Davi veio da cozinha. Não precisa contar isso. Ana riu, sentindo-se levemente mais relaxada. A casa era aconchegante. Fotos de família nas paredes. Letícia pequena. Uma mulher linda de cabelos castanhos sorrindo. A esposa de Davi. Ana sentiu uma pontada estranha. Não era ciúme. Era inveja? De algo que ela nunca teve de verdade? Davi apareceu na sala, limpando as mãos em um pano de prato. Estava diferente. Calça jeans, camisa de botão azul clara com as mangas dobradas, sem aquela armadura do terno. Oi. Ele sorriu, e Ana percebeu que estava nervoso também. Desculpa a bagunça. Não costumo receber visitas. A casa está linda. Ana entregou o vinho. Trouxe isso. Perfeito. Seus dedos se tocaram brevemente quando ele pegou a garrafa. Eletricidade. O jantar começou bem. A carne estava perfeita na segunda tentativa. Letícia estava animada, contando histórias da escola, fazendo piadas. Era a versão mais leve dela que Ana havia conhecido. Você fez isso, pai? Letícia apontou para a farofa. Está incrível. Receita da sua mãe. Davi falou com suavidade. Ela sempre fazia nos churrascos. Um silêncio pesou. Ana viu Letícia engolir em seco. Ela fazia a melhor farofa do mundo. Letícia sussurrou. Fazia. Davi concordou. E então fez algo inesperado. Pegou a mão da filha. E ela ficaria orgulhosa de ver você agora. Forte. Feliz. Lágrimas escorreram pelo rosto de Letícia. Você nunca fala dela. Eu sei. E me desculpe por isso. A voz de Davi estava rouca. Eu achei que não falar ia doer menos. Mas só fez doer diferente. Letícia se levantou e abraçou o pai. Davi a segurou como se ela fosse desaparecer. Ana limpou discretamente suas próprias lágrimas. Aquela família estava se curando. E de alguma forma, ela fazia parte disso. Depois do jantar, Letícia se recolheu para o quarto, alegando ter trabalho de escola. Mas Ana sabia que era desculpa. A menina estava dando espaço. Ana e Davi ficaram na varanda, com o vinho, o silêncio confortável da noite. Obrigado, Davi falou após um longo tempo. Pelo quê? Por me ensinar a falar sobre ela. Sobre a dor. Ele olhou para Ana. Você salvou minha filha, e talvez tenha me salvado também. Vocês se salvaram sozinhos. Eu só empurrei um pouco. Davi se aproximou. Ana podia sentir o calor dele, o cheiro de colônia misturado com churrasco. Ana, eu preciso te contar algo. O coração dela acelerou. O quê? Quando te vi pela primeira vez naquela sala, eu te achei irritante. Ele sorriu. Porque você viu através de mim, das minhas defesas, e isso me apavorou. Davi? Mas agora, ele continuou, a voz baixa, intensa. Agora eu acordo pensando em você. Nos nossos encontros casuais no estacionamento. Na forma como você sorri quando Letícia conta uma piada ruim. E isso me apavora ainda mais. Ana mal conseguia respirar. Por que está me contando isso? Porque aprendi com você que guardar as coisas só faz doer mais.
Ele tocou o rosto dela, gentil. E por que preciso saber? Você sente algo também? Ou sou só eu enlouquecendo? Ana deveria recuar. Deveria dizer que era cedo demais, que ela ainda estava quebrada, que ele também estava, que era loucura. Mas então, ela olhou nos olhos dele e viu a mesma vulnerabilidade que ela carregava, a mesma cicatriz mal curada, a mesma esperança assustadora. Você não é o único enlouquecendo, ela sussurrou. Davi sorriu, aliviado e aterrorizado ao mesmo tempo. E agora? Agora... Ana respirou fundo. Agora vamos devagar. Muito devagar, porque nós dois somos um desastre. O mais lindo desastre que eu já vi. Ele se inclinou, parando a centímetros dos lábios dela. Pergunta silenciosa. Permissão. Ana fechou a distância. O beijo foi suave, hesitante, cheio de medo e promessa. Não era paixão, explosiva, era reconhecimento. Duas almas feridas encontrando abrigo uma na outra. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Isso foi... Davi começou. Aterrorizante. Ana completou. Mas bom? Muito bom. Ela sorriu, genuína. Assustadoramente bom. Da janela do quarto, Letícia observava com um sorriso enorme. Seu plano estava funcionando. Os 2 meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Ana e Davi tentavam ir devagar, mas era difícil quando cada encontro parecia encaixar mais uma peça quebrada de volta no lugar. Jantares em família, passeios no parque, conversas profundas na varanda sob as estrelas, mas o medo sempre espreitava nas sombras. Você está pensando nele de novo, Davi disse numa noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pela praia. Ana não negou. Leonardo ainda assombrava seus pensamentos, não com saudade, mas com desconfiança, com a certeza de que felicidade era temporária, de que as pessoas que você ama sempre te deixam, de uma forma ou de outra. Tenho medo, ela admitiu. Medo de confiar de novo, medo de acordar e descobrir que isso também é mentira. Davi parou, segurando seu rosto com as 2 mãos. Eu não sou ele, Ana, e você não é minha esposa. Somos pessoas diferentes, construindo algo novo. Ele beijou sua testa. E sim, talvez isso dê errado. Talvez a gente se machuque. Mas e se der certo? E se a gente for feliz? Você tem medo também? Toda hora, ele confessou. Tenho medo de que você perceba que sou só um construtor teimoso com problemas de comunicação. Tenho medo de não ser suficiente. Ana tocou o rosto dele. Você é mais que suficiente. Então acredita em mim quando eu digo, você também é. Eles se beijaram ali, com o som das ondas ao fundo, 2 sobreviventes escolhendo tentar de novo. Fernanda quase engasgou no café quando Ana contou. Espera, o pai da Letícia? O viúvo fechado e rabugento? Ele não é rabugento. Ana defendeu, sentindo o rosto esquentar. Ele só estava machucado. E agora está transando com minha melhor amiga. Fernanda gargalhou. Ana, você está namorando, oficialmente. Ainda estamos indo devagar. Devagar o cacete. Você está brilhando. Fernanda apertou as mãos dela. Faz quanto tempo que não te vejo assim? Leve? Feliz? Ana pensou. Fernanda tinha razão. Ela estava diferente, mais leve. Como se tivesse deixado um peso enorme para trás. Eu não achei que fosse sentir isso de novo, Ana sussurrou. Depois do Leonardo, eu pensei que tinha acabado. Que eu estava velha demais, machucada demais. Você não estava machucada demais, estava curando. Fernanda sorriu. E agora está pronta para viver de novo. Esse Davi tem sorte. Fê, e se eu estragar tudo? E se não estragar? Fernanda retrucou. Para de procurar problema onde não tem. Só vive, amiga, você merece isso. Letícia estava sentada no escritório de Ana, um sorriso maroto no rosto. Então, você e meu pai estão namorando. Não era pergunta, era afirmação. Ana sentiu o rosto pegar fogo. Letícia, relaxa. Eu sabia que ia acontecer.
A garota cruzou os braços, satisfeita. Vocês são perfeitos um para o outro. Dois desastres emocionais se consertando mutuamente. Isso foi muito maduro e muito cruel ao mesmo tempo. Letícia riu. Mas é verdade. E para você saber, eu aprovo. Meu pai está diferente, feliz. E você também. Ela ficou séria. Você faz bem para ele. Para nós. Ana sentiu os olhos marejarem. Você está bem com isso? De verdade? Estou. Letícia se levantou e abraçou Ana. Minha mãe ia gostar de você. Ela sempre dizia que papai precisava de alguém que o desafiasse. Eu não quero substituir sua mãe, Letícia. Você não está substituindo. A garota se afastou, sorrindo. Está fazendo algo novo. E eu preciso disso. Ele precisa disso. A gente merece ser feliz de novo. Mas nem tudo eram flores. Uma tarde, Ana estava no supermercado quando viu Leonardo e Lisa, carrinho de compras, escolhendo produtos como um casal normal. Ela grávida. O mundo girou. Lisa estava grávida. Leonardo ia ter outro filho, uma nova família, uma vida nova, como se Ana nunca tivesse existido. Ela correu para o estacionamento antes que eles a vissem, as mãos tremendo tanto que mal conseguiu abrir o carro. Dirigiu direto para a casa de Davi. Ele abriu a porta e soube imediatamente que algo estava errado. Ana. Ela desmoronou em seus braços. Ele vai ter um bebê. Com ela. E eu me sinto descartável de novo. Davi a segurou firme, deixando-a chorar. Você não é descartável, nunca foi. Ele é que é um idiota que não soube o que tinha. Você está construindo algo também. Davi a fez olhar para ele. Comigo, com Letícia. Ana respirou fundo, segurando nele como âncora. Desculpa. Eu não devia ter vindo assim, descontrolada. Vem sempre. Descontrolada, controlada, como você estiver. Ele beijou sua testa. Estamos nisso juntos, lembra? Ana assentiu, sentindo o peso diminuir. Ela tinha razão em escolher tentar de novo, porque Davi era tudo que Leonardo nunca foi. Presente. 6 meses depois do primeiro encontro com Davi, Ana estava irreconhecível. Não fisicamente, embora tivesse recuperado o peso, os olhos brilhassem novamente e o sorriso voltasse a ser genuíno. A mudança era mais profunda. Era a forma como ela andava, decidida, confiante, como uma mulher que havia morrido e renascido das próprias cinzas. O Colégio Alvorada estava organizando uma palestra para pais sobre saúde mental de adolescentes. O diretor pediu que Ana ministrasse. Ela aceitou sem hesitar. À noite da palestra, o auditório estava lotado. Davi e Letícia sentados na primeira fila. Fernanda ao fundo, filmando tudo com orgulho estampado no rosto. Quando terminou, a plateia se levantou em aplausos. Davi a esperava no corredor, Letícia ao seu lado. Você foi incrível. Ele a abraçou, beijando sua testa. Foi mesmo. Letícia concordou. Metade das mães estava chorando. Fernanda chegou correndo. Ana, você arrasou. Postei no Instagram. Já tem 300 likes. Ana riu, o coração tão leve que parecia que ia flutuar. E então uma voz atrás dela. Ana. Ela se virou. Leonardo. Sozinho. Posso falar com você? 1 minuto? Davi se tensou, mas Ana tocou seu braço, tranquilizadora. Está tudo bem. Ela olhou para Leonardo. Aqui mesmo. O que você quer? Leonardo parecia menor, encolhido. Eu queria me desculpar, de verdade, pelo que fiz, pela forma como terminei tudo. Ana o estudou. Não sentiu raiva, não sentiu dor, sentiu nada. E isso era libertador. Você estava infeliz comigo? Ela perguntou calma. Não. Ele balançou a cabeça. Eu era egoísta. Queria tudo. E no final perdi o que realmente importava. E o que era? Você, sua honestidade, sua força. Ele olhou para Davi. Ele tem sorte. Não. Ana corrigiu sorrindo. Eu tenho sorte de ter encontrado alguém que me escolhe todos os dias. Não por conveniência, mas por querer. Leonardo assentiu derrotado. Você está feliz?
Ana olhou para Davi, para Letícia, para Fernanda, para a vida que havia construído das ruínas. Estou incrivelmente feliz. Então me desculpa por tudo. Eu te perdoo, Leonardo. E ela realmente perdoava. Não por você, mas por mim, porque carregar raiva só me machucaria. Ele acenou e se afastou. Davi envolveu Ana em seus braços. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não sou. Ela corrigiu, sorrindo. Sou apenas uma mulher que decidiu viver de novo. Letícia se juntou ao abraço. Grupo de desastres emocionais. Consertado, ela brincou. Fernanda tirou foto. Isso vai virar moldura. Ana riu, genuína, livre. 1 ano atrás, ela estava no chão do closet, abraçada a uma caixa de sapatos, achando que sua vida havia acabado. Hoje, ela estava de pé, rodeada de pessoas que a amavam de verdade, construindo algo novo e lindo. E pela primeira vez em muito tempo, Ana não tinha medo do amanhã. 2 anos depois. A casa estava em alvoroço, flores por toda parte, cadeiras sendo arrumadas no jardim, um altar improvisado sob a jabuticabeira centenária. Ana ajustava o vestido de Letícia, agora com 17 anos, mais madura, confiante, prestes a entrar na faculdade de psicologia. A garota que havia sido rebelde e perdida agora brilhava. Você está linda. Ana sorriu, arrumando uma mecha do cabelo dela. Você também. Letícia abraçou Ana. Obrigada. Por tudo. Por salvar a gente. Vocês se salvaram sozinhos. Não. Você nos mostrou que era possível. Letícia limpou uma lágrima. Você é a melhor. Madrasta que eu poderia ter pedido. Mesmo que eu nunca vá te chamar de mãe, porque já tive uma incrível. E eu nunca esperaria isso. Ana segurou o rosto dela com carinho. Mas posso ser sua amiga, sua aliada, sua família. Já é. Fernanda entrou no quarto como um furacão, vestido pink berrante, sorriso enorme. Pessoal, o noivo está desesperado lá embaixo. Acha que Ana vai fugir? Ana riu. Diga a ele que não vou. Aprendi que homens que prestam não devem ser deixados esperando. 15 minutos depois, Ana caminhava pelo corredor de cadeiras, seu filho adulto ao seu lado, conduzindo-a até Davi. Ele estava impecável de terno azul marinho, os olhos marejados quando a viu. Não era um casamento tradicional. Era pequeno, íntimo, só pessoas que realmente importavam. Fernanda como madrinha, Letícia como dama de honra, amigos do colégio, colegas de trabalho de Davi. E no fundo, discretamente, Leonardo. Ele havia pedido para vir, para ver Ana feliz. Ela permitiu. Não por ele, mas porque não carregava mais rancor. Quando Ana e Davi trocaram votos, não foram palavras prontas. Foram promessas reais. Ana. Davi segurou as mãos dela, a voz embargada. Você me ensinou que a vida não acaba quando achamos que acabou. Que é possível amar de novo. Ser feliz de novo. Você salvou minha filha e me salvou também. E eu prometo passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Davi. Ana sorriu através das lágrimas. Você me mostrou que eu não estava quebrada demais para ser amada. Que mereço escolher e ser escolhida. Você e Letícia são meu recomeço, minha segunda chance, e eu prometo nunca dar vocês como garantidos. Quando se beijaram, o jardim explodiu em aplausos. Alguns anos depois, Letícia se formou em psicologia, especializando-se em luto adolescente. Abriu uma clínica ao lado de Ana, que havia voltado a atender pacientes, mas agora com uma abordagem diferente, mais humana. Elas trabalhavam juntas, ajudando famílias a se reconstruírem. A amiga Fernanda continuou sendo a melhor amiga caótica e maravilhosa, sempre presente, sempre com uma piada na hora errada e um abraço na hora certa. Ela dizia que tinha ajudado a criar o relacionamento mais lindo que conhecia. Um dia, ela contou para Ana que Leonardo e Lisa tiveram o bebê, um menino. O casamento durou 2 anos antes que ele a traísse também. Alguns homens nunca aprendem. Ana sentiu apenas pena. Pena de Lisa por ter acreditado.
pena de Leonardo por nunca entender o que tinha. E Ana? Ana estava feliz. Feliz ao lado do homem que amava. Não daquela felicidade ingênua de quem nunca sofreu, mas da felicidade consciente de quem sobreviveu ao pior e escolheu viver mesmo assim. Ela olhava para o espelho agora e via uma mulher forte, decidida, admirada. Uma mulher que havia atravessado o inferno e saído com flores nas mãos. Mensagem final. A vida tem uma forma cruel de nos destruir. Traições, perdas, decepções. Momentos em que achamos que não vamos sobreviver. Mas a verdade é, sobrevivemos. Sempre sobrevivemos. E do outro lado da dor, quando decidimos não apenas sobreviver, mas viver, encontramos versões melhores de nós mesmos. Encontramos pessoas que nos escolhem de verdade. Encontramos propósito onde havia apenas vazio. Ana poderia ter se deixado consumir pela amargura. Poderia ter fechado o coração para sempre. Mas ela escolheu acreditar de novo. Amar de novo. Viver de novo. E você? Já passou por uma traição que te destruiu? Por uma perda que te partiu ao meio? Como você se reconstruiu? Porque todos merecemos uma segunda chance. Todos merecemos ser felizes de novo. E às vezes os sinais que ninguém quer ver são exatamente os que nos salvam. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.